Boa noite, gente. Nossa equipe ficou com o tema de desmame e extubação. Nosso grupo é composto por Emily, Aline, Danilo, Juaritã, Jaine e Eide. Apresentação falando das definições, o que seria um desmame e o que seria uma extubação. O termo desmame, refere-se ao processo de transição da ventilação artificial para a espontânea, nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica invasiva, que é por tempo superior a 24 horas. Já a extubação é a retirada dessa via aérea artificial, no caso de pacientes traqueostomizados, utilizando-se o termo de decanulação. A interrupção da ventilação mecânica é um termo que refere-se aos pacientes que toleram um teste de respiração espontânea, e que podem ou não ser elegível para extubação. Esse teste nada mais é que um método de interrupção da ventilação mecânica. É uma técnica mais simples, ela está entre as mais eficazes, para o desmame. É realizado também permitindo-se que o paciente ventile espontaneamente através de um tubo endotraqueal conectado-se a uma peça em forma de T com uma fonte enriquecida de oxigênio ou recebendo uma pressão positiva contínua em vias aéreas, que utilizamos o CPAP ou com ventilação com pressões de suporte, que seria o PSV. Iniciando o nosso desmame da ventilação mecânica com PSV de 20. Como vocês podem ver, gráfico de fluxo sincrônico, gráfico de pressão sincrônica, gráfico de volume sincrônico. Esse 20 no paciente que está sendo ventilado DPoC com 5,96 ml por quilograma peso, alternando o volume de mais ou menos 200, 100 e pouco. Tá? Sendo que esse paciente tem 50 kg, 8 de PIP, FO2 de 35. Temos lá o rise time de 15, sensibilidade relatória de 35. Aceitar. Observe como é que o volume é dependente da pressão. À medida que eu abaixo PSV, eu gero uma queda, vocês vão ver, e um aumento no esforço. Na medida que eu volto, ok. O teste de respiração espontânea deve ser feito com pacientes aptos, tendo boa troca gasosa, estabilidade hemodinâmica, bom nível de consciência e drive ventilatório. O teste de respiração espontânea vem a ser a redução da pressão de suporte do paciente para 8 e a PIP para 5, não deixando de avaliar a frequência respiratória, o nível de consciência e também a saturação do paciente. O teste deve ser feito de 30 minutos a 2 horas. Os pacientes em desmame devem ser monitorados de forma contínua quanto às variáveis clínicas, as alterações na troca gasosa e as variáveis hemodinâmicas. Aqui vou estar mostrando para vocês, então, o momento em que nós iniciamos o teste de respiração espontânea. Paciente que atingiu todos os critérios já para início do desmame ventilatório. O paciente está um pouquinho ansiosa, às vezes ela fica um pouquinho mais taquipneica, mas ainda está fazendo uma boa frequência com bom volume corrente. Então nós vamos reduzir aqui, pessoal, para início do teste de respiração espontânea, a pressão de suporte dela. Então nós vamos reduzir para 8, o valor mínimo, e o PIP nós iremos reduzir de 8 para 5.
nós queremos observar. Então a literatura nos traz para que façamos um TRE, um teste de respiração espontânea, de 30 minutos a 120 minutos nós podemos esperar. Então nós costumamos esperar 30 minutos. Vamos ver se ela mantém a frequência respiratória, se ela mantém um volume mais adequado. Nós conseguimos ver aqui agora que o volume oscila, é dinâmico. Então ele tem hora que ela faz um volume menor, tem hora que ela faz um volume um pouco mais satisfatório, como agora, 462 ml. E aqui no Bennett nós conseguimos acompanhar de forma real o índice de Tobin que ela está fazendo. Então, lembrando que o índice de Tobin, a frequência respiratória dividido pelo volume corrente total exalado, nós temos que respeitar aqui um limite de corte de 105. Logicamente, quanto mais próximo de 105, mais taquipneica esse paciente estará, fazendo um menor volume corrente. Então, vamos voltar à monitorização gráfica. Então, a paciente agora ela se encontra num teste de respiração espontânea. Então observaremos se ela não ultrapassa a frequência acima de 35 ou próximo disso, para que a gente suspenda com sinais de dessaturação ou alguma alteração da hemodinâmica. Então agora nós aguardamos então os 30 minutos. Caso ela permaneça estável como agora, nós estubaremos a paciente e iniciaremos a ventilação não invasiva para ela. Desmame. Segundo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, o sucesso do desmame é quando o paciente, ainda estando em ventilação mecânica invasiva, tolera o teste de respiração espontânea. Sucesso de extubação é quando o paciente tem a prótese endolaríngea retirada após passar no teste de respiração espontânea e não é reintubado nas próximas 48 horas. Deve-se avaliar o paciente diariamente, realizar a suspensão da sedação diária e verificar a capacidade de ventilação espontânea, visando a possibilidade da retirada de ventilação mecânica, a fim de diminuir o tempo de ventilação do paciente e, consequentemente, o seu tempo de internação e os custos relacionados a ele. Critérios de aptidão para o desmame. Causa da falência respiratória resolvida ou controlada, pressão arterial de oxigênio maior ou igual a 60 mm de mercúrio, com fração inspirada de oxigênio menor ou igual a 0,4 e pressão expiratória final positiva menor ou igual a 5-8 cm de água. Hemodinâmica estável, com boa perfusão tecidual, sem ou com doses baixas de vasopressores, ausência de insuficiência coronariana descompensada ou arritmias de repercussão hemodinâmica. Paciente capaz de iniciar esforços inspiratórios, balanço hídrico zerado ou negativo nas últimas 24 horas, equilíbrio ácido básico e eletrolítico normais. Caso haja programação de transporte para exames ou cirurgias com anestesia geral nas próximas 24 horas, deve-se adiar a extubação. Índices preditivos. Os índices preditivos de sucesso num desmame deverão ser calculados e não podem ser usados isoladamente para se realizar um teste de respiração espontânea. Diferentes índices são utilizados rotineiramente para auxiliar na decisão da interrupção do suporte ventilatório. Os mais efetivos são a taxa de frequência respiratória, dividida pelo volume corrente, ou índice de ventilação superficial e rápida, e o índice de desmame integrado. Teste de respiração espontânea. No teste de respiração espontânea, o paciente deve ser colocado em modo pressão suporte ventilatória de 5 a 7 cm de água ou em um tubo T durante 30 a 120 minutos. É considerado sucesso no teste pacientes que mantiveram padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequados. Após um teste de respiração espontânea bem-sucedido, deve-se avaliar se as vias aéreas estão abertas e se o paciente é capaz de protegê-las.
O uso do modo ventilatório, ventilação mecânica intermitente sincronizada, como técnica de desmame gradual, deve ser evitado, pois pode prolongar o tempo de retirada da ventilação mecânica. Quando falamos de desmame ventilatório versus extubação, essa extubação refere-se à retirada do tubo endotraqueal da via aérea do paciente, sendo este processo complexo que requer uma equipe multidisciplinar para o sucesso durante as 48 horas subsequentes à extubação. Cerca de 10 a 20% dos pacientes que apresentam insuficiência respiratória geralmente necessitam de 21 dias ou mais assistido por estratégias ventilatórias, que são constituídas ao grupo de pacientes em uso de VMI prolongada. Essa dependência da ventilação mecânica invasiva é justificada pelo desequilíbrio entre a carga respiratória e a capacidade neuromuscular e apresenta uma mortalidade em torno de 25%. Esses 25% são decorrentes de complicações relacionadas ao uso da VMI ou de alguma doença de base que instituiu a necessidade da ventilação. Dependendo do grau de dificuldade e duração do processo do desmame ventilatório, este pode ser classificado, segundo Silva e Silva, em 3 tipos, como vocês podem ver no slide. O desmame simples, que é definido como a interrupção da ventilação mecânica sem a necessidade de retorno para a VMI em até 48 horas, depois do TRE, que é o teste de respiração espontânea. O desmame difícil, que refere-se aos casos que são necessários em até 3 TRE ou tempo de VMI em até 7 dias após o primeiro TRE. E o desmame prolongado, que são aqueles no quais ocorrem falha de mais ou 3 TRE e o paciente permanece em VMI por mais de uma semana. Para falarmos da fisiopatologia da falência ventilatória, trouxemos aqui o estudo de Henkes e Hoven em 2010, que determinam que a falência ventilatória é complexa e frequentemente multifatorial, determinada por diferentes estratégias clínicas de tratamento. Algumas causas que dificultam o desmame são as disfunções aéreas pulmonar, neurológicas, cardíacas e diafragmáticas e endócrinas. Além da clínica, alguns dispositivos também podem massacrar os resultados de testes preditivos, como tubo orotraqueal de pequeno diâmetro, traqueostomia mal posicionada, viscosidade e aquela quantidade excessiva de secreção, estenose traqueal, aumento da pressão intraabdominal, derrame pleural ou astite. A PEP intrínseca também será um fator predominante, além também de pneumonia, doença pulmonar prévia, delírios, depressão, ansiedade ou disfunções cardíacas, que podem ser desencadeadas pela retirada do suporte pressórico, e também fraqueza muscular global. As falhas do desmame e consequente VMI prolongada vão gerar déficits significativos aos pacientes, sendo mais importantes a fraqueza muscular inspiratória, necessitando então de um treinamento de musculatura inspiratória, também chamado de TMI, associados à mobilização precoce. As disfunções musculares diafragmáticas já se iniciam após as 12 horas de VMI e é desencadeada tanto em ventilação controlada quanto assistida. Alguns sinais, como fadiga diafragmática, estarão relacionados à respiração rápida e superficial, padrão tráqueo-abdominal paradoxal e alterações hemodinâmicas. Essas podem estar associadas a disfunções neuroventilatórias, sendo esta mais um somatório de fraqueza muscular esquelética, deteriorização da impedância do sistema respiratório e aumento das informações sensoriais, que são aferentes ao comando motor central. Assim, esses músculos enfraquecidos tendem a liberar estímulos elétricos mais extensos pelo nervo frênico, o que o torna a percepção do centro respiratório desequilibrada e assim então evoluindo com dispneia acompanhada de sinais de angústia respiratória e aumento da frequência cardíaca, além também da pressão arterial sistêmica. Técnicas da fisioterapia no desmame difícil. Vamos falar um pouco sobre a medida da força muscular inspiratória. A força muscular respiratória, avaliada pela pressão ou pelo encurtamento, ela é capaz de alterar o volume pulmonar por deslocamento da caixa torácica. Pode ser usado os catéteres esofágicos, os gástricos transdutores de pressão, os estimuladores do nervo frênico ou o manovacômetro, no qual descreve a força muscular do sistema respiratório, sendo esses que eu acabei de citar utilizados na prática hospitalar. O manovacômetro, ele permite
Inferir a pressão inspiratória por um esforço voluntário que é realizado a nível da boca ou no tubo orotraqueal e também através da traqueostomia. É importante isolar os estímulos inspiratórios adicionais para a avaliação da pressão inspiratória máxima. É recomendado utilizar-se de 3 tentativas, com 1 minuto de repouso entre elas, para obter os valores mais específicos de pressão inspiratória máxima. Na prática, a manovacometria no paciente em VMI funciona da seguinte forma. Primeiro, posicione o paciente em decúbito dorsal, com a cabeça elevada a 45 graus. Não sedar esse paciente por pelo menos 2 horas e utilizar o manovacômetro e a válvula unidirecional. Após isso, realize as 3 mensurações com 1 minuto de repouso entre elas, com o tempo de oclusão de 20 a 60 segundos para cada. É importante anotar o maior valor entre as medições e os pacientes com os valores de pressão inspiratória máxima maior que 30 centímetros de H2O predizem mais sucesso no desmame. Respira e solta todo o ar. Solta. Solta tudo. Solta. Puxa! Puxa forte. Ótimo. Treinamentos de musculatura inspiratória. Baseado nos princípios da fisiologia do exercício, para se atingir o objetivo de fortalecimento muscular, são necessários os seguintes princípios: da sobrecarga, da especificidade e da reversibilidade. O princípio da sobrecarga. Atividades com níveis mais elevados de intensidade, induzindo adaptações musculares e metabólicas, buscando uma maior eficiência do organismo. É atingida combinando frequência, duração e intensidade. Princípio da especificidade. A cada forma de sobrecarga imposta, existe uma resposta adaptativa específica dos sistemas metabólicos e fisiológicos. E princípios da reversibilidade. A perda do fortalecimento processa-se rapidamente quando o indivíduo deixa de realizar tal programa de exercício. No vídeo, podemos observar o treinamento muscular inspiratório com a utilização do threshold. A carga imposta pelo threshold foi anteriormente calculada de acordo com a pressão inspiratória máxima apresentada pelo paciente. Cada série de exercícios podem levar de 5 a 10 incursões respiratórias por minuto, de acordo com a capacidade do paciente em executá-las. No vídeo podemos ver que o paciente está sendo treinado para realizar a extubação. É fundamental o treinamento muscular inspiratório para pacientes que permaneceram por tempo prolongado em ventilação mecânica invasiva. Seu efeito é benéfico e traz à musculatura respiratória menor sensação de fadiga,
uma facilitação na recuperação muscular e diminui a instalação da insuficiência respiratória. Quais cuidados devemos ter durante a TMI? Então, durante o treinamento inspiratório, é aconselhado excluir os pacientes com risco de pneumotórax e os pacientes também com fraturas dos arcos costais. É importante também observar a pressão de cuff do paciente para se ter um sistema devidamente vedado. Observar a oxigenação adequada, durante esse treinamento, amenizar a resistência das vias aéreas com aspiração de secreção traqueal e solicitar a nebulização com broncodilatador aos pacientes com hiperreatividade brônquica. Ajustar a carga da resistência, de forma que o paciente seja capaz de vencê-las e, após o treinamento, ajustar a ventilação mecânica invasiva de forma que possa promover um descanso ventilatório ao paciente. Quando deve ser interrompido o TMI? O treinamento muscular respiratório, ele deve ser interrompido quando a frequência respiratória do paciente ela for maior que 35 IRPM ou maior que 50% do valor inicial. Quando a saturação periférica de oxigênio for abaixo de 92% e a pressão arterial maior que 180 mm de mercúrio ou quando estiver abaixo de 80 mm de mercúrio. Ou quando também a saturação periférica for maior que 20% do valor inicial. Ele deve ser interrompido também quando a frequência cardíaca atingir valores superiores a 60% da frequência cardíaca máxima e quando houver presença de sinais de angústias respiratórias como agitação, sudorese e arritmia. Indicações e contraindicações dos procedimentos da fisioterapia no desmame difícil. Então, como relatado anteriormente, as técnicas são indicadas para pacientes em ventilação mecânica invasiva acima de 24 horas. Entretanto, é contraindicado para paciente em ventilação mecânica que apresenta situações de instabilidade clínica ou cirúrgicas e também para paciente com insuficiência respiratória grave.